Shalom Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a nossa Parashá da semana, hoje com a Parashá Vayeler. Essa Parashá é a menor porção da Torá, contando com apenas 30 versos, mas mesmo assim nós encontramos nela assuntos muito importantes. Nessa Parashá, por exemplo, que nós vemos Moshe Rabbeinu passando o manto da liderança do povo judeu para o seu discípulo mais destacado, Yehoshua ben Nun. Nós vemos também que Moshe tem todo o cuidado de escrever um Sefer Torá, entregar na mão dos sacerdotes e ordenar que todos do povo de Israel deveriam fazer uma cópia dessa Torá, para que eles aprendessem a temer a Hashem, a estudar a Torá. Ele também ordena uma mitzvah muito importante, a mitzvah de Hakhel. Hakhel em hebraico significa reunião, e como está prescrito, a cada 7 anos, na festa de Sukkot, após o ano de Shemitah, o rei do povo judeu deveria reunir todo o povo, todas as pessoas, tanto homens, mulheres, crianças, o prosélito, que é aquela pessoa que não fazia parte do povo judeu, mas decidiu viver de acordo com a vontade do Eterno, de acordo com os preceitos divinos. E então, reunidos, o rei tinha que ler a Torá para eles, para que eles pudessem ouvir, aprender, guardar, praticar todas as palavras da Torá, com a finalidade de que eles temessem a Hashem, seu Elohim. Moshe também alerta novamente o povo sobre o ocultamento da face divina que aconteceria quando o povo abandonasse a Torá. E de fato, o próprio Eterno, falando pela primeira vez no livro de Devarim, diz que era isso que iria acontecer com o povo, mas que no fim todos retornariam arrependidos a ele. Enfim, são muitos assuntos. A porção de Vayeler, junto com as próximas 2 Parashiot, Ha'azinu e Vezot HaBerachá, descrevem os eventos e as palavras transmitidas por Moshe Rabbeinu no último dia da sua vida, que, segundo a tradição, também é o mesmo dia do seu nascimento, o dia 7 de Adar, o 12º mês do calendário judaico. De fato, a Torá diz: "E Moshe falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Hoje eu completo 120 anos, e não posso mais sair e entrar, pois Elohim me disse, você não cruzará este Jordão." O que chama a atenção aqui é a descrição da idade de Moshe Rabbeinu, 120 anos. Não é a primeira vez que esse número aparece na Torá. Na verdade, ele aparece na segunda Parashá da Torá, a Parashá de Noah, a porção que fala sobre o dilúvio. Ali, o Eterno descreve a Noah o seguinte: "Então disse o Eterno, não lutará o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. O texto não está aqui estabelecendo um limite para a vida de cada ser humano individualmente. Na verdade, ele está relatando o tempo que a humanidade teria até que viesse o dilúvio sobre a terra. Mas a conexão entre a descrição dos 120 anos de Moshe e Noah não acabam por aí. Todos sabem que a vida de Moshe Rabbeinu também está conectada com a água. De fato, o seu nome é descrito na Torá como significando tirado da água. E mais, tanto Noah quanto Moshe Rabbeinu estão ligados a uma tevá, uma espécie de arca que proporciona a salvação. Na história de Noah, ele constrói uma grande arca que proporciona a salvação e a preservação do mundo como conhecemos hoje. Já na história de Moshe, a sua mãe confecciona uma pequena arca, um cesto por assim dizer, que preserva não só a sua vida, mas também a de todos aqueles que seguem os mandamentos de Hashem que foram transmitidos por meio dele. Portanto, esses 120 anos que são mencionados nas 2 Parashiot também estão conectados. Os 120 anos citados na história de Noah são descritos como um tempo para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, fazer techuvá e pudesse ser salvo do dilúvio, assim como Noah e a sua família foram. Assim também, os 120 anos de Moshe são um apelo a techuvá desde o início de sua vida, seja para o faraó, para que voltasse atrás no seu decreto de matar as crianças do povo de Israel, mas principalmente para o povo judeu, que encontrou nele uma porta aberta para techuvá através da Torá. Então não é à toa que a Parashá Vayeler normalmente é lida no Shabat Shuvá, o Shabat que cai entre Rosh Hashanah
e Yom Kippur. Esse é o último Shabat antes do nosso comparecimento diante do grande juiz, o eterno nosso Elohim. Portanto, esse é um tempo em que devemos nos empenhar ainda mais para fazer uma Teshuvah Shelemah, uma Teshuvah completa, sem parar pelo meio do caminho. Coloque isso como um objetivo esse ano para você. Não coloque dificuldades. Estamos vivendo em tempos angustiantes, tempos em que a gente não tem nenhuma certeza, nenhuma perspectiva de como vai ser daqui para frente. O mundo está em decadência ética, moral, social, espiritual, sem justiça, sem verdade, sem amor. Tudo está se cumprindo da forma como foi predito na Torá de Moshe, nos profetas e também por Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Os nossos sábios dizem que a última geração antes da chegada definitiva de Mashiach seria semelhante à geração de Noah. Rabbeinu Yehoshua explicou que como foi na época de Noah, assim também seria na última geração. As pessoas não estariam nem aí até que viesse o julgamento divino. Parece que isso já se tornou um padrão, e a mensagem continua a mesma que Rabbeinu Yehoshua e todos os profetas antes dele, começando com Moshe Rabbeinu, anunciaram: Hizru b'teshuvah, retornem com teshuvah, que Malchut Shamayim kerová lavô, pois o reino messiânico está sendo oferecido a vocês. E qual é a condição? Ose pri teshuvah shelemah, produzam frutos de uma teshuvah genuína, de uma teshuvah completa, que os nossos atos e as nossas ações demonstrem um arrependimento genuíno, um retorno verdadeiro a Hashem. Seguindo os ensinos de seu mestre, os primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua também exortavam a todos que fizessem teshuvah antes que chegasse o grande dia do juízo divino, dizendo: arrependam-se e façam teshuvah, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Eterno. E envie ele a Yehoshua, o Mashiach, que já dantes vos foi anunciado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais o Eterno falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O Talmud Bavili, no Tratado de Sanhedrin 97a, diz que o rabino Abba Arika, mais conhecido apenas como Rav, que é considerado o último dos Tanaim, ou seja, dos legisladores da Mishnah, ele ensinou o seguinte: todas as datas predestinadas para a redenção messiânica já passaram. A questão agora depende apenas da teshuvah e das boas obras. E a gente está falando de um sábio que viveu no século II da Era Comum, muito próximo aos eventos da vida de Rabbeinu Yehoshua e seus primeiros discípulos. Todos os sábios tinham conhecimento de que as datas que são estipuladas no Tanar, nas escrituras sagradas, para a vinda de Mashiach, já tinham passado, e que a nação judaica não teve méritos suficientes para sua manifestação completa e definitiva, e que agora a única coisa que nos resta é teshuvah e boas obras. A nossa paraxá é curta, mas o nosso caminho de volta é longo e rigoroso. Que nesse ano bom e abençoado que acaba de começar, nós também comecemos e continuemos o caminho que nos leva de volta à presença de Hashem e avança para a completa e definitiva redenção do povo de Israel. Shabbat Shalom e Gemar Hatimah Tovah.